Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Estamos aí, Jesus, razão do meu louvor. Nós vamos orar, pedir a Deus para que Deus esteja nos abençoando em mais uma meditação da palavra do Senhor. Nós estamos meditando em Filipenses e a nossa meditação hoje também vai estar falando sobre buscar os interesses de Cristo e largarmos os nossos interesses de lado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nesse momento, ó Deus, podemos nos conectar com os nossos irmãos, nossos amigos, e ao Pai bendito pedimos que o nosso lábio seja lábio espiritual, que a nossa boca pronuncie a vontade do Senhor. Também, ó Deus, abençoa os olhos, abençoa os ouvidos, que sejam atentos e sejam espirituais da mesma forma. E assim, ó Deus, que o Teu povo ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nos abençoa, em nome de Jesus nós oramos pedindo a Tua bênção. Dirige-nos, nos orienta em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos e na nossa página aí no YouTube, já colocamos alguns hinos ali. Cantamos não, adoramos, né? Adoramos. Nós não somos cantores profissionais, mas somos adoradores. Né? Temos esse desafio de sermos adoradores. Então canta junto com a gente, né? Nesse tempo que está difícil, ali está projetado as letras. Então você pode estar participando com a gente e cantando e adorando a Deus. Durante a semana, com a graça de Deus, a gente vai colocar mais alguns hinos. Assim você pode acessar a página várias vezes e também estar cantando esses hinos. Tá? Vá cantando, dá uma pausa ali, canta, volta de novo, canta de novo, e assim você vai familiarizando com a letra do hino, ok? Está feito esse convite para você. Tá? Inscreva-se no nosso canal, envie também essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam não somente assinar o canal e o sininho ali, mas que possam ouvir a palavra de Deus. Nós temos pregado a palavra de Deus. Esse tem sido o nosso princípio, graças a Deus, desde quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, em fevereiro de 1984. Graças a Deus, aos 11 anos de idade, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Tenho lutado, continuo sendo falho, precisando consertar a vida todo santo dia com Deus, e assim eu tenho procurado fazer. E Deus, Ele é a nossa força, nosso baluarte, a nossa bandeira, nosso estandarte. Devemos ficar com Ele, acima de tudo. Deus nos conhece por completo, Deus conhece você por completo. E a nossa meditação de hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos já passar direto para a nossa meditação e depois eu estarei então fazendo as considerações finais. Hoje nós vamos falar sobre sintonia com Deus. Sintonia com Deus na carta de Paulo aos Filipenses e a nós. Nosso assunto hoje: devemos buscar o que é de Cristo. Tá? Então, esse é o grande desafio. Devemos buscar o que é de Cristo. Eu vou aparecer aqui um pouquinho para que a gente possa estar pertinho uns dos outros. Só vou me diminuir aqui para que a palavra de Deus apareça mais do que o pastor Leonel. Temos que... é ele que tem que aparecer e não nós. Vamos aumentar um pouquinho aqui só para você ver. Creio que aí tá bom. Vamos trazer-me para frente de novo.
Isso. Então, nossa meditação hoje devemos buscar o que é de Cristo. E a nossa leitura bíblica, aí está Filipenses 2, 21, mas na verdade é 2, 20 e 21. Você pode ler a parte inteira ali que nós vamos estar comentando sobre ela, mas de um modo especial pegamos somente esses 2 versículos para a nossa meditação. Então a gente vai estar meditando nesse texto bíblico. E essa meditação, então, ela é muito importante porque nós vamos crescer espiritualmente com ela. Ela fala a respeito de Cristo, da vida com Cristo. Filipenses 2, 20 e 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. A tradução, o mais importante é o amor, diz: não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro por vocês como Timóteo. Cada um dos outros parece preocupar-se com seus próprios planos e não com os de Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor. Então, muito importante, a vida ela é feita de companhias. Ela é feita de companhias. Toda pessoa, todo lugar que você chega, você vai encontrar pessoas. Se você não encontrar pessoas no horário, vai chegar uma hora que você vai encontrar. Então, a vida ela é feita de companhias. Nós temos vários exemplos disso. E o primeiro exemplo é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma, nós, seres humanos, somos criados com corpo, alma e espírito. Somos trinos também, numa forma de dizer, somos trinos da mesma forma que o Pai. Ou seja, a nossa concepção, o nosso ser, ele é um ser constituído também de companhias, digamos assim. O ser humano, ele é feito de companhias. Quando Deus criou Adão, ele criou Eva, homem e mulher, para que os dois então pudessem andar lado a lado. Deus tirou Adão, deu uma anestesia geral nele, e com aquela anestesia geral, foi a primeira anestesia geral, ele tirou uma costela e ali então colocou Eva para que ambos estivessem lado a lado, sendo companheiros um do outro. Depois, a vida também é feita de companhias. A gente tem um exemplo que é a família. O pai, a mãe e o filho, ou os filhos. Na sequência vem os familiares, os avós, os tios, os primos, os demais parentes em geral. Temos a igreja, que são os irmãos e as irmãs de fé em Jesus Cristo, e também temos mestre e discípulo. Então, essa característica de mestre e discípulo nós vamos encontrar em Jesus, mas vamos encontrar também nos primeiros cristãos e vamos encontrar também na vida de Paulo e Timóteo. Mas devemos encontrar também na nossa própria vida. Esse agir, esse trabalhar, porque a vida é feita de companhias. A igreja de Cristo Jesus é o corpo de Cristo Jesus. A igreja aqui na terra tem essa representatividade. E Jesus é o cabeça. Então, a igreja precisa andar em conformidade com o cabeça, que é Jesus Cristo. E etc. Porque poderíamos passar aqui a vida inteira falando sobre companhias. Mas esse não é o ponto central da nossa conversa de hoje. O nosso ponto central é que devemos buscar o que é de Cristo. Esse é o ponto central. O apóstolo Paulo, ele fez irmãos e amigos na fé. Em Filipenses 2, 19 a 30, nós vemos esses dois irmãos, além dos demais irmãos que Paulo conseguiu, Timóteo e Epafrodito. A nossa meditação, como eu disse, está nos versículos de número 20 e 21, que está aqui. Cadê? 20 e 21, e nós estamos meditando no capítulo
2, versículo 19 a 30. Depois você pode ler com mais tempo na sua casa, aí bem pertinho de você. Então, isso deixa claro que não é possível viver a vida cristã sozinho, isolado, cada um no seu quadrado. Né? Começaram essa música aí, começou, não, cada um vive a sua vida, cada um busca a sua própria vontade, faz o que quer, o que der na teia, faz lá e faz, e tá bom. Né? Mas Paulo, ele fez irmãos na fé, e de um modo especial, esses dois irmãos, de acordo com esse texto bíblico, né, tiveram um impacto muito grande na vida de Paulo. Nós vamos ver na nossa meditação hoje a respeito desse impacto. Né? A igreja dos Filipenses vinha sofrendo com uma coisa antiga. E essa coisa antiga existe desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano. Então a igreja do Senhor Jesus já vinha sofrendo, né? E a igreja dos Filipenses também. O que era isso? Muitos queriam viver seus sonhos, viver seus ideais, viverem suas vidas, viverem seus. Que desafio é para um líder espiritual, seja eu, mas de um modo especial estava sendo para o apóstolo Paulo. A igreja dos cristãos filipenses, ao mesmo tempo que eles tinham uma preocupação com Paulo, também eles tinham uma preocupação de estarem vivendo seus próprios interesses, buscando seus próprios interesses. É uma preocupação muito grande que nós temos. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, diz assim, eu fiz questão de colocar aqui em várias versões, né, para que nós pudéssemos estar meditando. Olha que interessante o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Como que é importante a gente analisar a Bíblia e, nesse analisar a Bíblia, a gente vê as coisas que vão acontecendo. Que coisa que a gente vê que vão acontecendo? Coisas tristes, né? Eu vou achar aqui, achei. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus fez tudo certinho. Inclusive, Ele criou o homem justo. Outra tradução vai falar, Deus fez as pessoas boas. Né? Deus fez os homens justos. Tudo que aprendi se resume nisto. O quê? Deus nos fez simples e direitos. Então, veja bem, a grande questão é que o ser humano, ele busca seus próprios interesses. Então, a Bíblia, a palavra de Deus diz, o sábio, Salomão escreveu Eclesiastes, ele diz, eu descobri uma coisa, que embora Deus fez tudo certinho criando o homem, criando ele certinho também, mas quando ele deixou o homem livre para escolher que caminho seguir, o homem preferiu andar de acordo com o seu modo de ver, seu modo de viver, de acordo com o que interessava a ele. Por isso que a Bíblia fala que todos acabaram se desviando. Por que acabaram se desviando? Porque uma vez que nós procuramos nosso interesse, nós acabamos nos desviando. Não adianta a gente falar que é culpa dos outros e tal, somos nós que desviamos. Né? Outra tradução fala, há outra coisa que aprendi. Deus fez boas as pessoas, mas o povo encontra 1000 formas de ser mal. É a Bíblia versão fácil de ler. Né? Olha que interessante, né? Tem muitas pessoas que às vezes procuram fazer o errado, a coisa mais difícil vai lá e faz. Gente, o mais fácil é fazer o que é certo, o que é correto. E Deus fez o homem certo, fez o homem correto, fez o homem justo, mas toda vez que ele vai se desviando, o que acontece com ele? Ele acaba procurando também uma coisa que ele vai buscar intrigas. Ele acaba buscando intrigas, ele acaba buscando, quando ele se desvia da palavra de Deus, ele acaba buscando intriga,
ou seja, problemas. A Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, diz: nós complicamos tudo. Quantas e quantas vezes nós queremos achar um culpado para as coisas que estão acontecendo na nossa vida? E na verdade a Bíblia, a palavra de Deus, está deixando bem claro que o problema não está literalmente nas pessoas, não está em Deus, não está na igreja, não está na liderança, não está em outro lugar, porque é muito importante essa tradução, nova tradução na linguagem de hoje, que fala assim, tá bem aqui embaixo aqui, ó. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Somos nós. Às vezes a gente fala assim, mas por que aconteceu isso e tal? Temos que fazer uma análise sincera da nossa vida e ver o que está acontecendo. Então, nesse ver o que está acontecendo, a gente vai ver que somos nós. A grande questão, somos nós. O que estamos buscando? Eu sei que difícil não é verbo. Dependendo da frase, será adjetivo ou advérbio. Mas vamos conjugá-lo a si mesmo. Faz de conta que difícil é verbo. Os irmãos da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista em Itaporanga, sabem, eu já fiz essa dinâmica com eles, mas eu quero fazer com você. E você que é membro ou participante da primeira Igreja Batista em Itaporanga, mesmo sabendo, vamos fazer esse exercício. Porque esse exercício tem que ser feito todo santo dia. Se eu, se você, se nós queremos ser pessoas melhores, precisamos fazer esse exercício. Então vamos lá. Tá? Para conjugar, nós precisamos falar eu. Além de falarmos eu, a gente tem que falar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Então, normalmente quando você vai fazer uma conjugação de verbos, você tem que levar esses pronomes em consideração. Vamos com a primeira pessoa do singular. Qual que é a primeira pessoa do singular? Eu. Né? Então nós vamos meditar nessa primeira pessoa do singular. Diga então, eu sou difícil. Não falou não? Estou esperando. Diga, eu sou difícil. Tá temendo? É difícil, né? É difícil falar eu sou difícil? Repita 3 vezes. Eu sou difícil. Eu sou difícil. Eu sou difícil. Tu, ele, nós, vós e eles, não precisa. Porque tu você vai estar falando da outra pessoa. Ele você vai estar falando da outra pessoa. Nós, você já está incluído. Mas não precisa falar, porque senão você vai falar nós e vai ficar escondido ali. Vós não precisa falar, você vai estar falando da outra pessoa. Eles você também não precisa falar, você vai estar falando da outra pessoa. O eu já é suficiente. Certo? Eu já é suficiente. Porque tu, ele, vós e eles precisam se analisar. E no nós, não precisa analisar os outros, porque você já está incluído, conforme eu disse. Agora, se você se avaliar, já é uma grande contribuição que você dá. Se você se avaliar. Né? Por isso, diga de novo assim, eu sou difícil. Tá? Diga, eu sou difícil. Tá? Diga, eu sou difícil. Eu sou difícil. Toda vez que você repetir essa frase, você tem que pensar numa coisa muito importante também. Que você precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, ao pedir a Deus, falar essa frase, peça para Deus, diga para Deus assim, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, me ajuda. Me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Diga isso para Deus, de todo o seu coração. Deus terá prazer em ajudar você. Viu? Deus terá prazer. Deus se alegra muito quando nós nos viramos para Ele e pedimos a ajuda dEle. Continuando nessa nossa meditação,
Por que temos dificuldade de reconhecermos que somos difíceis? Por que será que temos dificuldade? Sabe por quê? Porque não estamos buscando o que é de Cristo. Esta é a verdade. Quando nós não estamos buscando o que é de Cristo, nós temos dificuldade de falar eu sou difícil. Quando nós não estamos buscando a vontade de Deus em primeiro lugar, nós temos dificuldade demais de falar eu sou difícil. Essa frase ela se torna como se fosse um grande abismo ou uma grande altura, os dois extremos, ou alguma coisa que está lá embaixo e é muito fundo, ou alguma coisa que está muito alta e inalcançável. Deus tem um plano para a nossa vida, amados irmãos e amigos, mas nós precisamos nos devotar a Deus com todo o nosso coração, pedindo ajuda do alto céu. Quem busca o que é de Cristo, sempre vai ser da paz, da conciliação, da reconciliação. Sempre vai contribuir para o bem da obra de Deus por meio de si e da família cristã. Então quem busca o que é de Cristo sempre vai ser da paz, tá? Não seja o da briga. De acordo com o cristianismo, nós somos aqueles que buscam o interesse de Deus, né? Por isso que Paulo fala, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro por vocês como Timóteo, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Cada um dos outros parece preocupar-se com os seus próprios planos e não com os de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Paulo tinha Timóteo e Epafrodito como homens fiéis que buscavam promover a vontade de Jesus Cristo. Ele envia-os não somente para buscar, mas também para levar boas notícias. Ah, querido irmão, querida irmã, isso aqui é tão importante. Por que é tão importante? Porque Paulo, ele enviou aqueles dois homens, mas ele não enviou aqueles dois homens simplesmente para enviar, para ir lá e tudo. Ele enviou aqueles dois homens ali para levar boas notícias e buscar boas notícias. Levar e buscar as boas notícias. O Evangelho é boa notícia, é boas novas de salvação. E Paulo estava muito preocupado com a igreja dos Filipenses, então ele envia esses dois homens. Nós vamos ver aqui como que foi. Epafrodito, era interessante que Paulo tinha um bom relacionamento com Epafrodito. Epafrodito foi um irmão escolhido pela igreja dos Filipenses para levar uma oferta até Paulo. Aquela igreja se preocupava com Paulo financeiramente, preocupava com a manutenção dele, e então eles mandam Epafrodito para levar aquela oferta. Mas muito mais do que esse sentimento de gratidão, Paulo levava Epafrodito no seu coração como um irmão, como um cooperador, como um companheiro de lutas, como um mensageiro, um missionário, um embaixador. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. E o embaixador do rei, o embaixador de Jesus Cristo, ele vai representar Jesus onde ele estiver. Onde ele for, ele vai ser um representante de Jesus. E Epafrodito foi levar uma oferta para Paulo. Ali ele ficou com Paulo um certo tempo, depois ele ficou doente e precisou retornar para Filipos, para a cidade dos filipenses. E Paulo então fala, você vai lá agora e fala, e leva essa carta aqui para eles, que era a carta aos filipenses. Você vai levar essa carta agradecendo aqueles irmãos pela oferta que me deram, tá? Que você veio trazer para mim. Muito obrigado. E leva essas boas palavras para eles, que se Deus permitir, eu ainda quero ver esses irmãos. Era o desejo de Paulo de estar convivendo com aqueles irmãos. Mas ele não podia ainda conviver com aqueles irmãos. O que ele faz então? Ele pega um jovem que era comprometido para cuidar um pouco dos irmãos no firme propósito de buscar o que é de Cristo. Timóteo. Então, isso aqui
é uma coisa que deve mexer com o nosso coração. Na igreja dos Filipenses, existiam muitas pessoas prontas para fazer as coisas. Mas Paulo vai se interessar por um jovem. E ele trabalha com esse jovem com muito afinco, com muita alegria. Ele trabalha com esse jovem. Por que Paulo trabalha com esse jovem? Ele trabalha com esse jovem para levar a mensagem, levar a palavra de Deus àqueles corações. E a palavra de Deus estava sendo pregada a todo instante, estava sendo pregada. E Paulo tinha essa preocupação de ver realmente a Bíblia, a palavra de Deus, a vontade de Cristo imperando naqueles corações. E isso estava acontecendo. Desculpa aí, saiu alguma coisa aqui da configuração. Isso estava acontecendo. Paulo estava muito preocupado com aqueles irmãos e ele fala: estou enviando então Timóteo, porque Timóteo também tem uma preocupação com vocês. Olha como que é importante. Paulo estava mandando uma pessoa de confiança para estar ali com eles. Paulo tinha um sentimento de pai para filho com Timóteo. Por isso que ele recomenda à igreja dos Filipenses, porque ele tinha um grande amor para com os irmãos e ele não queria que aqueles irmãos ficassem sofrendo na mão de pregadores que buscavam só o interesse deles. Haviam bons pregadores naquela época, sim, mas Paulo queria que alguém de confiança, mesmo jovem, mas já com experiência, fosse usado por Deus buscando os interesses de Cristo. Não eram os interesses de Paulo. Paulo tinha um compromisso de buscar os interesses de Cristo. E ele queria também que uma pessoa que tivesse o mesmo interesse que ele, que era o interesse de Cristo, também se posicionasse dessa forma. Isto aconteceu no Antigo Testamento. Temos que tomar muito cuidado, porque a igreja do Senhor Jesus, mesmo antes de ser igreja, ou seja, lá atrás, na época do povo de Israel, também sofreu com pessoas querendo assumir uma posição de destaque. Ela já tinha uma posição de destaque. Um caso, só para citar um caso, Miriam e Arão, eles agiram tentando ocupar o lugar de Moisés. Nós sabemos que todas as pessoas são usadas por Deus. Todas. O Espírito Santo ele concede dons para que o corpo trabalhe em unidade. Cada pessoa fazendo uma parte. Mas temos que fugir da tentação de fazer a parte do outro, de um modo especial da liderança. Aconteceu isso lá na época de Moisés. Miriam e Arão queriam ocupar o lugar dele, falando: Deus sempre usa a gente, então não tem problema a gente passar na frente dele, não. Não faça isso. Primeiro, que Deus vai cobrar o profeta na qualidade de profeta. Deus vai cobrar os pastores na qualidade de pastores. E os membros, ele vai cobrar na medida de membros. Mas ele fala: aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é fácil ser pastor, não. E cuidado com essa tentação. Paulo queria que aqueles irmãos fossem até ali, Timóteo e Epafrodito, exatamente um para testemunhar o que já estava acontecendo na vida de Paulo e outro para estar também testemunhando, mas acompanhando aquela igreja. Até mesmo, olha como que é importante, os primeiros discípulos que andaram com Jesus Cristo brigavam entre si, por interesse pessoal. E o que aconteceu? Jesus os repreendeu. O que aconteceu foi isso. Jesus os repreendeu. Então, olha como que é importante a Bíblia, a palavra de Deus. Isso está em Mateus 20, 20 a 28. Eu grifei aqui, dá para você ver mais ou menos, mas olha como que é importante a Bíblia, a palavra de Deus. Mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando-o. Então, uma mulher se aproximou de Jesus e o adorou. Então, por que ela adorou a Jesus? Porque Jesus é Deus. Jesus deve ser adorado. Ninguém mais deve ser adorado a não ser Deus. E Jesus foi adorado exatamente por ser Deus. Muito importante isso. Mas embora aquela mulher adorou a Deus por meio de Jesus,
quando ela adorava Jesus, ela adorava a Deus, ela fez um pedido. E esse pedido que ela fez não foi um pedido muito bom. Foi um pedido muito ruim. Ela queria que seus filhos tivessem destaque. 2 filhos que ela tinha. Filhos dela e filhos de Zebedeu. Ela queria que um se assentasse à direita e outro à esquerda. Na verdade, o que aquela mulher estava fazendo? Ela estava buscando o seu próprio interesse. Ela queria que no reino de Deus, ou seja, no reinado de Cristo, que um filho se assentasse num trono à direita e outro filho à esquerda. De repente você fala, que absurdo o negócio. O pedido de uma mãe, como que pode uma coisa dessa? Temos que tomar cuidado, porque até as mães podem fazer pedidos que não são do propósito de Deus. Até mesmo chegando lá e adorando a Ele da forma como tem que fazer e tudo, mas de repente pode fazer errado. Não vamos condená-lo, sabe por quê? Olha que triste também aqui. Os 10, quem eram os 10? Jesus andava com 12 discípulos. 2 estão lá em cima, 2 filhinhos da mamãe. E os outros 10 estão aqui. 10 mais 2, 12. O que aconteceu com eles? Indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus os repreendeu que não deviam buscar o próprio interesse. Ele disse, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós será aquele que vos sirva. Então tem muita gente querendo destaque no reino de Deus, e o melhor destaque que se pode ter no reino de Deus é o destaque do serviço. Deus quer que você se apresente para a obra, Deus quer que você se apresente para servir. Não precisa aparecer, Deus quer que o serviço apareça. Por quê? Quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem. Que Filho do Homem é com F maiúsculo e com H maiúsculo. Por quê? Porque está se tratando de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus estava dando um exemplo aqui que ele veio para servir, não para ser servido. E ele quer que os filhos de Deus, os irmãos espirituais de Jesus, que somos nós, que nós vivamos uma vida de serviço, fazendo a mesma coisa que ele fez, buscando o resgate de muitas pessoas. Esta é a vontade de Deus. Né? É isso que Deus quer. Ele quer que nós nos apresentemos para a obra dele, que nós fiquemos prontos para o trabalho dele e que fujamos da intenção de querer um destaque, uma promoção pessoal. O cristão, um servo de Deus, ele está na terra salvo e ele deve promover o reino de Deus. Ele não deve fazer nada para ganhar, porque ele já ganhou. Ele ganhou o quê? A salvação em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, você já ganhou a salvação em Cristo Jesus? Amém, glória a Deus. Então, uma pessoa que ganhou a salvação por meio de Cristo Jesus vai passar a eternidade com Deus, vai passar a eternidade no céu. Não precisa de mais nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantas e quantas pessoas querem trabalhar para Deus, mas só pensando em lá na frente, em objetivos maiores, com outros interesses que não são os interesses do reino. Há uma preocupação nesse sentido. Temos que preocupar nesse sentido. Não faça isso. Deus deseja que você tenha um compromisso com Ele, que você busque o que é de Cristo, não o que é do seu interesse. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Porque quando um cristão, uma pessoa, um servo de Deus, se preocupa com o reino de Deus, com as coisas de Deus, automaticamente ele está fazendo a vontade de Cristo. E se ele faz a vontade de Cristo, ele é mais feliz do que se estivesse fazendo a sua própria vontade. Travou aqui? Isso.
Jesus Cristo advertiu sobre os falsos líderes espirituais antes dele, durante a sua vida e antes de sua vinda. Neste último tempo surgiriam muitos, muitos mesmo, e é o que tem acontecido em nossos dias. Jesus Cristo ele advertiu que nos últimos tempos existiriam muitos falsos líderes espirituais, também conhecidos como falsos profetas. Nós temos tido muitos, em todos os cantos e recantos, nós estamos identificando falsos líderes espirituais, evangélicos e não evangélicos. Nós estamos identificando muitos. Nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, e quando a gente vai comparar a Bíblia, a palavra de Deus, a gente fala: meu Deus, esse povo está distante do que Deus realmente quer. Meu querido, minha querida, olha o que diz a palavra de Deus. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Eu e você, nós precisamos orar todo santo dia pedindo para Deus nos abençoar, que nós não busquemos nosso próprio interesse, mas sim o interesse de outrem. Isto equivale a não apresente desculpas. Lá em Lucas, no capítulo 14, de 15 a 24, nós temos 3 pessoas apresentando desculpas. Comprei, casei, não posso ir. Cuidado com as desculpas que você dá para não se apresentar para Deus e a obra de Deus. Porque leia esse texto bíblico na sua casa. Fala sobre uma grande festa, uma grande ceia, bodas, e as pessoas não queriam ir. Mas o dono da festa, o dono das bodas, ele diz: então sai por aí e chama todo mundo que quiser vir. Mas aqueles não vão participar mais. Jesus Cristo advertiu sobre falsos líderes espirituais. Eu acabei de falar sobre isso. Antes dele, existiam falsos líderes espirituais. Durante a vida de Jesus, também existiam falsos. Leia Mateus capítulo 23. E você vai identificar ali os falsos líderes espirituais. O que eles costumam fazer? Leia Mateus capítulo 23. Se você quiser identificar um grupo que está ensinando mentiras a respeito de Deus e até mesmo falando contra Jesus Cristo, ou falando só a favor de si mesmo, então veja lá Mateus 23 que você vai ver falsos líderes espirituais ali no meio. Então Paulo queria enviar outros juntos com Timóteo. Só que a Bíblia deixa bem claro que cada um estava buscando seus próprios interesses. Os crentes daquela época estavam tão ocupados com suas necessidades e interesses que estavam dedicando pouco tempo a Deus e sua obra. Há alguma semelhança nos dias de hoje? Alguma semelhança? Estavam tão ocupados com suas necessidades e interesses que estavam dedicando pouco tempo a Deus e sua obra. Olha, se você tem tido tempo para tantas coisas, mas não tem tido tempo para Deus, para as coisas de Deus, não fique apresentando desculpas. A vinda de Jesus, cada dia que passa, demonstra estar mais próxima do que tudo. Quais são suas ocupações? Onde você tem focado os seus interesses? Como está a sua dedicação a Deus e à obra de Deus? Quanto tempo por semana você passa em relacionamento com Deus, só você e Deus, você na sua casa, no seu quarto, orando, colocando sua vida diante do Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo você despende para a obra de Deus? Quanto tempo você se envolve com tantos sonhos e projetos
E quando se fala que é para Deus, você tem menos tempo? Nesse tempo de quarentena, todos nós devemos aproveitar, e esse tempo de quarentena está mostrando que, como muitas vezes andamos desperdiçando o tempo. Agora é hora de aproveitarmos o tempo. É isso que essa quarentena está nos ensinando. Não deixe que ocupações e preocupações te impeçam de fazer algumas coisas. Primeiro, ser fiel à obra de Deus. Não deixe. Eu tenho tantas coisas ainda para fazer. Não deixe que ocupações e preocupações te impeçam de oferecer serviço cristão à família da fé. Um irmão, de repente, esteja precisando de você. Não somente do pastor Leonel ou de alguém da liderança, mas talvez esteja precisando de você. Não deixe que ocupações e preocupações te impeçam de oferecer serviço cristão ao próximo. Procure de uma forma servir ao próximo, colocar a sua vida diante do Senhor, servindo ao próximo. E por fim, ore. Ore pedindo para que Deus te fortaleça cada dia mais neste mundo cheio de egoísmo. Eu, meu. Não deixe. E eu quero terminar com essa parte aqui. Ore. Ore pedindo para que Deus te fortaleça cada dia mais neste mundo cheio de egoísmo. O mundo cheio de egoísmo, ele gira só em torno de eu. Meu. Ele não tem tempo mais para Deus. Nós vamos orar. O propósito dessa palavra não é colocar você no muro e metralhar você. O propósito é colocar você frente a frente com Deus. Devemos buscar o que é de Cristo. Não os nossos interesses, mas os interesses do reino de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai. Ó Deus, como precisamos, eu preciso. Eu sei que sou uma pessoa difícil e sei também que eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida. Meu Deus, cada pessoa que nos ouve nesse momento, que também reconhece ser uma pessoa difícil, que também ora nesse momento pedindo a Tua ajuda. Ajuda, Deus. Ajuda em nome de Jesus. Que nós, eu e essa pessoa, que nós possamos parar de falar eu, meu. Que o egoísmo, ó Deus, não tem espaço na nossa vida, mas que possamos nos preocupar contigo, com o teu reino, com a tua obra, com tudo, porque sabemos que tudo pertence ao Senhor. Que nos ocupemos da vontade do Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso ao Senhor. Ajuda-nos. Amém. E amém. Amém? Nós então estamos nesse momento já partindo para o final dessa reflexão. Lembrando para você que a Primeira Igreja Batista em Itaporanga está na rua Rubens Schwerer Gurgel, 740, no centro de Itaporanga. Então nós estamos na rua Rubens Schwerer Gurgel, 740, no centro de Itaporanga. E você, assim que pudermos, que voltarmos a estarmos reunidos, você é convidado a estar conosco para a honra e para a glória de Deus. Né? Nossas reuniões geralmente são às quartas, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo, às 19h30. E às 9 horas da manhã nós temos a escola bíblica
dominical. Deus abençoe a sua vida, que você possa transmitir essa mensagem, esse canal do YouTube para outras pessoas e peça a elas para assinarem e que Ele nos abençoe e nos proporcione uma nova ocasião de juntos estarmos aqui virtualmente, mas que muito breve, em nome de Jesus, Ele nos abençoe, que seja presencialmente e que essa praga, essa coisa ruim possa passar e nós possamos então nos congraçarmos, nos congratularmos, nos tocarmos e valorizarmos isso, principalmente nas famílias que estavam esquecidas no corre-corre, mas que possamos valorizar isso. Que Deus te abençoe, um forte abraço e que a mão poderosa do Senhor nosso Deus te abençoe, que você seja uma pessoa de paz e a sua casa também seja uma casa de paz. Deus te abençoe e até a próxima, com a permissão dele.